No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. E vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. E aproximando-se, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E seus discípulos ouviram-no dizer isso. Versículo 20. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoastes secou. Pai, quero pedir em nome de Jesus que perdoe os nossos pecados, nossos erros, nossa insignificância, e que Tu possas falar no nosso coração, nos desafiando nesta palavra, para vivermos uma vida como o Senhor escolheu e vivêssemos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Veja, no dia anterior, Jesus cumpre uma das profecias do profeta Zacarias. Ele entra em Jerusalém. E entra em Jerusalém montado num jumentinho. E a multidão de Jerusalém o recebe em festa. Ele é recebido pelos jovens, pelos idosos, pelas crianças. É uma grande festa em Jerusalém, porque Jesus, o Messias, está entrando por Jerusalém. E Jesus entra na cidade de Jerusalém, acolhido por aquela multidão que adorava. Diz o capítulo 11, que a multidão gritava: Hosana, bendito seja o enviado do Senhor. E eles proclamavam, bendito é o reino vindouro do nosso rei Davi, Hosana nas alturas, cantavam e adoravam. Depois desse episódio, Jesus sai de Jerusalém e vai para uma cidade vizinha, uma cidade próxima, e vai a pé com os seus discípulos. É uma cidade que fica logo ali, Betânia, dá 8, 10 quilômetros. E quando está em direção àquela cidade, ele de longe, ele avista uma árvore, uma figueira, e percebe que a figueira está com folhas, cheia de folhas. Diz o texto bíblico que Jesus está faminto, está com fome, e ele olha para a figueira e vai em direção a ela, porque ele está com fome. E quando chega na figueira, ele olha para ela, olha por entre as folhas e percebe que não há nenhum único fruto nela. E ele procura atentamente, empurrando as folhas, e investiga, e não encontra nenhum fruto. E ele se frustra, e diz para a figueira: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E ele amaldiçoa. E naquele momento, aquela figueira morre. No dia seguinte, ela está seca até a raiz. Ou seja, nunca mais haveria uma outra oportunidade para ela de vida. Eu digo que Jesus cometeu o primeiro crime ambiental. Mas por que Jesus ele amaldiçoa uma figueira, sendo que o texto deixa bem claro que não era tempo de fruto? Por quê? Jesus não foi injusto? Jesus não teria sido levado pelo ímpeto emocional da frustração? Será que Jesus não teria sido, eu diria, ingênuo, infantil? Não era tempo de fruto. Mas eu explico o que aconteceu aqui. O fato é que Jesus está nos dando uma grande lição, e estava dando uma grande lição para os seus discípulos,
porque tudo o que aconteceu aqui está no versículo anterior, no versículo 11. Veja, no versículo 11 diz que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, ele foi direto para o templo. E olha o que diz o texto: Jesus entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo. Em seguida, o que diz o texto? Observou tudo à sua volta. Ele entrou no templo e observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Veja o que Jesus faz. Ele vai para o templo e observou tudo à sua volta. É impressionante que o evangelista deixa esse detalhe: observou. Durante todo o seu ministério, Jesus, mesmo sendo Deus e conhecendo inclusive o pensamento das pessoas a respeito de si, ele sempre estava ligado, sempre estava atento. Ele percebe quando o semeador anda e deixa cair a semente no meio dos espinhos, sobre o solo, entre as pedras e no terreno bom. Ele observa isso. Ele observa os pardais que voam e se alimentam. Ele observa os lírios. Ele observa a viúva pobre que faz a sua oferta de tudo que tem e do rico que dá do que sobra. Jesus observa detalhes que ninguém percebia. E ele está ali no templo agora e observa tudo. Ele observa os sacerdotes oferecendo sacrifícios. Ele observa os levitas cantando, ou limpando, ou trazendo o povo até o sacerdote. Ele observa a multidão entrando com as suas ofertas. Ele observa os cambistas. Ele observa os vendilhões. Ele observa todos os detalhes que estão acontecendo ali. Ele observa. Ele observa a realidade. E ele sai de Jerusalém, vai em direção a Betânia, está com fome, e ele vê uma figueira com folhas. E vai até ela. E ele se frustra. Porque não tem frutos. E ele se frustra demais com a figueira. Porque a figueira, na verdade, quando ela produz folhas, instantaneamente ela produz. Isso significa, se há folhas, há frutos. Portanto, a evidência do fruto está na folha, para quem passa de longe. Então, obrigatoriamente, Jesus diz: se você está produzindo folhas, evidentemente também deverá ter frutos. E quando ele procura pelos frutos, por baixo das folhas, eles devem ter se lembrado do que estava acontecendo no templo de Jerusalém. Que havia muitas folhas, mas poucos frutos. Ou seja, havia muitas coisas acontecendo no templo, sacerdotes fazendo sacrifícios a Deus, levitas servindo, gente oferecendo sacrifícios, muitas pessoas que vinham e iam no templo. Havia muita folha, muito movimento, muito trabalho, mas pouco coração rendido. Havia pouco coração quebrantado. Havia muitas coisas sendo feitas em nome de Deus, sem de fato Deus ser o Senhor. Havia muito louvor, sem coração dobrado. Havia muita entrega, mas era simplesmente de lábios e não de atos do coração. Os irmãos estão entendendo? Havia muitas folhas, mas havia pouco fruto aceitável pelo Senhor. E quando ele chega para a figueira e percebe que há muita folha sem fruto, ele entende que há muitas coisas que nós podemos fazer nas nossas vidas em nome e para Deus, sem que o nosso coração seja de Deus.
E ele amaldiçoou a figueira. A figueira poderia ter usado pelo menos 3 desculpas, eu acho. A primeira desculpa era essa: não, Senhor, não me amaldiçoe, não. O Senhor não pode me amaldiçoar. Por quê? Porque não é a estação do fruto. Não é época de fruto. Não é verdade? Não poderia ter dito isso? Como é que o Senhor vai cobrar uma coisa de mim que ninguém está fazendo? E é isso que Deus está falando. E é o que falou para a figueira: não me importa se os outros não estão fazendo, não me importa se os outros não estão produzindo, eu estou falando contigo, estou cobrando de ti. Você diz que ama a Deus, você diz que adora a Deus, você diz que canta a Deus, mas não vive o que canta, eu vou cobrar de ti. Só porque os outros não estão fazendo, você também acha que eu não vou cobrar de ti? Se você diz que é meu, me pertence, então tem que fazer o que está falando, e não só ter aparência. Porque o grande problema é que a maioria dos cristãos vivem de aparência, infelizmente. Senhor, mas o Senhor não pode cobrar de mim, ele também não está fazendo. Meu caso é contigo. A segunda desculpa que a figueira poderia dizer é: Senhor, eu prometo que no ano que vem vou fazer. Tá bom, não estou produzindo agora, não estou conseguindo agora, mas no ano que vem eu prometo que vou fazer. Só que às vezes não tem mais uma segunda chance, às vezes não tem mais uma segunda oportunidade, às vezes não tem mais o ano seguinte para a gente. Era aquele momento para fazer, era o que Deus esperava de nós naquele instante. E não dá mais tempo. O tempo e a oportunidade passou. Então não haveria mais essa possibilidade. Olhando para a figueira, eu percebo o que Jesus quis dizer para a igreja do Apocalipse, e você vai lembrar de quem eu estou falando, quando ele diz: eu queria que você fosse quente e frio. Você é morno. Quente, abrasado o seu coração, eu ia te entender. Se o teu coração estivesse frio, totalmente frio, eu iria te entender. Porque ou você é uma coisa ou é outra. Mas você faz de conta que é uma coisa e não é. Você é morno. Você diz que é uma coisa, mas vive outra. Não dá. Estou a ponto de vomitar isso da minha boca. Para quem me falou isso? Vamos lá, pastores. Para quem Jesus disse isso? Para que igreja? De Laodiceia. Ela não teve uma segunda oportunidade. E é por isso que nós somos chamados por Deus para viver um compromisso. Podemos errar, podemos pecar, todos nós temos batalhas, todos nós temos a carne que milita contra nós, todos nós temos em nós conflitos que eles vão terminar só no dia da nossa morte. Mas uma coisa temos certeza, de que temos e precisamos sempre da graça e da misericórdia de Deus para nunca viver o falso. Amém. O pior falso é aquele que não admite os seus pecados, não admite os seus erros e persiste em fazer de conta. Porque Deus nos chamou para a autenticidade. Deus nos chamou para sermos sinceros. Sabe o que significa a palavra sinceros no latim? Sincera. Sincera. Porque antigamente, especialmente nas marcenarias, era usada madeira verde para fazer os móveis. Vamos imaginar que você vai se casar e você quer mobiliar a sua casa com pressa. E você chega para o marceneiro e diz: olha, eu preciso de uma mesa com 4 cadeiras urgente para a semana que vem, ou eu vou casar, ou meu filho vai casar, ou eu vou dar de presente para um amigo, ou eu estou precisando em casa. E ele vai dizendo
Para a semana que vem? Normalmente se usa madeira seca para fazer móveis ou qualquer outra coisa. Mas na pressa o marceneiro vai cortando a madeira e já vai montando o móvel, a mesa fica pronta, só que no final da semana, quando a mesa está pronta para receber o verniz, a madeira seca e o que acontece? Abre brechas, buracos, que ela encolhe. Então o marceneiro faz o quê? Ele põe a massa, ele põe a cera no meio, e ele vai passando e fechando aqueles buracos, ele lixa, passa o verniz, a mesa está linda, perfeita, e ele vende a mesa, ele entrega a mesa, e lá na sua casa, você está feliz, satisfeito, daqui um tempo, não sei quanto tempo, por acaso você muda a mesa de lugar, e você bate a mesa, e o soco que a mesa dá, ou recebe, faz com que a massa salte fora. E lá está o buraco. Você foi enganado. Ministérios sem cera, sem maquiagem, sermos o que somos. Amém. Com transparência. Amém. Porque o dia o Senhor vai procurar frutos em nós. Se cantamos, vamos cantar de todo o coração. Se limpamos a igreja, vamos limpar com toda a alegria do nosso coração, como para o Senhor. Se nós ensinamos, vamos ensinar com alegria e com gozo. Se nós testemunhamos, oramos, aconselhamos, se nós brincamos, se nós estamos em comunhão, tudo seja feito com frutos que autentiquem o que nós falamos. Amém? Amém? E essa lição que eu quero deixar para a igreja de Santa Maria, todas as nossas igrejas, o que vai justificar o nosso ministério é que Cristo seja o centro das nossas vidas, da nossa pregação, do nosso ensino, que tudo aponte para Jesus, para Jesus, para Cristo. Ele seja o nosso motivo, Ele seja, porque no templo todos estavam servindo, mas não basta servir sem o coração dobrado, dependente, com o coração, sabe, inclinado para ouvir a voz de Deus. Amém? Amém. Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Abençoe o seu ministério, abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho. Que Deus traga prosperidade. E quando eu falo da prosperidade, estou falando de dinheiro. Estou falando da graça da comunhão de Deus. E essa prosperidade do entendimento, da compreensão, da vontade, da sabedoria de Deus, da plenitude do Espírito seja sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Quer te convidar a ficar de pé? Aleluia. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento. Obrigado pela palavra que lemos e pelo motivo que nos reúne nessa manhã, nessa tarde aqui. Quero pedir que o Teu Espírito Santo agora conduza o ato espiritual, um ato de liberação de autoridade, de unção, para esses amados neste momento, que serão reconhecidos também como pastores da Tua casa. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, pedindo também que esta palavra ela se torne viva em nossos corações, que possamos nos lembrar dela, Senhor, em momentos cruciais da nossa vida. Que o Senhor, na verdade, é o dono da seara, da plantação. E queremos, Pai, pedir, dá-nos a graça de frutificar. E que o nosso fruto permaneça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.